minha só. Eu aprendi de cor e olho no retrovisor. Deus é amor. Ele disse, Deus é amor não. Falei, miserável. Foi na cruz, não. Diante de Deus o que eu tô falando aqui. Falei, chegar no hotel eu te pego. Papai, derrenho. Botei 3 palavrinhas. Ele mete o dedo no celular. Esse não. Esse sim. Esse não. Esse sim. Aí eu pago o YouTube Premium, eu baixo, desligo o Wi-Fi e só tem 3 palavrinhas. Se eu der na mão dele, ele tira. Eu coloco na cabeceira da cama na parte de cima. E chora. Amor, eu falei, amor, isso aqui é guerra. Esse menino é desviado. E para quem Deus está falando isso? Para a igreja. E não é Antigo Testamento não, web crente. É para nós, na graça. Lembra de onde você caiu. Lembra quem era você. Você me sentia no culto. Você me levava para casa no culto. Você me buscava. Você me adorava em línguas. Você não suportava ficar sem falar do meu amor. Lembra de onde você caiu. Retorna para Betel. Você tinha prazer de congregar. Hoje você seleciona o tipo de culto. Quando ele volta, quando ele retorna para Betel, ele chega em Betel e diz assim no versículo 7. É o Betel. Pode repetir isso? É o Betel. Betel significa casa de Deus. E quando ele chega na casa de Deus, ele diz assim, é o Betel, ou seja, Deus da casa. Quem retorna para Betel tem um compromisso equilibrado. O que é um compromisso equilibrado, pastor? É que tem gente que só tem compromisso com a casa de Deus. Gosta da igreja. Mas não tem nada de Jesus. Tem cheiro de crente. Tem o evangeliquez. Sabe as músicas tudinho. Mas nunca confessou Jesus como único Senhor e Salvador. Sabe o nome de um monte de pregador, principalmente coach. Sabe o nome das músicas tops, principalmente as antropocêntricas. Gosta da casa de Deus. Poltrona, ar-condicionado, som top. Olha essa equipe de louvor cantando. Ai, eu me sinto bem. E continue se sentindo bem em nosso meio. Nós somos instrumentos da paz mesmo. Só não pirraça nós. Mas a gente é instrumento da paz mesmo. Mas não adianta Betel sem El Betel. Não adianta querer a casa de Deus e não ter o Deus da casa. Porque se você gosta da casa de Deus, um dia a casa de Deus, igreja, vai para o Deus da casa. E você não vai ter nem a casa de Deus, nem o Deus da casa. Admirar a casa de Deus não te torna filha nem filho de Deus. Eu me sinto bem quando estou na casa de Deus. Pois é, mas se você tiver um encontro com Deus, esse bem vai deixar de ser sentimento e vai se tornar realidade na sua vida. E tem gente que gosta de Deus de Betel. Eu gosto de Jesus. Eu gosto de Deus. Agora, crente, eu odio. Não suporto o crente. Não suporto aqueles pastor gritador. Aquelas músicas fica cantando alto. Aqueles irmãos ficam levantando a mão da glória. E aquele pastor pedindo oferta. E dá 9 horas, 9h30, culto não acaba. E eles têm negócio de vigília. De Deus eu gosto, de crente não. Pois é. Mas não tem como, ele não se separa nunca da sua igreja.
Apocalipse capítulo 1, João disse assim: ouvi uma voz por detrás de mim, e quando virei-me para ver quem falava comigo, vi 7 castiçais de ouro, e depois eu vi ele, porque ninguém vê Jesus sem enxergar a igreja, ninguém chega em Jesus se não passar pela igreja. Então o que Jacó faz? Betel, casa de Deus, mas no versículo 7, é o Betel, Deus da casa. Então ele honra o lugar sagrado e o Deus que é santo. Segundo lugar, Jacó retornou ao culto. Versículo 2. Disse Jacó à sua família e a todos os que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos, mudai os vossos vestidos, levantamo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar, culto, ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Lembrou? Só lembrou do altar quando Deus lembrou ele da angústia. Ao Deus que me respondeu no dia da angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas, brincos com as imagens de ídolos que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Olha só, quando Jacó retorna ao culto, a família inteira é envolvida. Ele não quer cultuar sozinho. Eu gosto disso em Jacó. Os pais devem usar a sua autoridade paternal e maternal para inspirar seus filhos, para inculcar nos seus filhos o desejo ou a obrigação ou a participação no culto ao Senhor. E não pense que vai ser fácil, não. Primeiro você vai ter muitas surpresas. Quando Jacó diz vamos cultuar em Betel, tem um monte de ídolo na família de Jacó. Raquel tinha roubado o ídolo do pai. Vai pensando que Raquel é santinha. As mulheres e as crianças que os irmãos, que os filhos de Jacó trouxeram, que o Simeão e Levi trouxeram seus ídolos. Mas quando Deus manda ele retornar para Betel e o manda retornar para o culto, ele diz à sua família: tirai os deuses que estão no meio de vós, e tirai as argolas que são pendentes, que tem imagens de ídolos, que mantém ponto de contato com o reino das trevas. Porque você ainda guarda aquele disco, aquele CD da música do cabaré. Você ainda guarda aquelas roupas da prostituição. Você ainda guarda aquela foto do ex ou da ex que te fez cometer imoralidade sexual contra Deus, contra os princípios bíblicos, contra a sua família. E Jacó disse: tirem os deuses, tirem os pendentes que é ponto de contato com as trevas, e mudem as vestes, porque tem roupa de culto, tem roupa de dormir, tem roupa de ficar em casa, e tem roupa de vir para o culto. Modéstia, decoro, respeitabilidade. Seu filho vai orar com raiva. Oxe, mamãe. Oxe, mamãe, o quê? Aqui, ó. Eliseu filho, canta as musiquinhas do Pocoyo. Canta a musiquinha do Macuim. Baratinha, tá na cozinha, fazendo não sei o quê, a lagartixa tá caindo, e vai cantando. E eu só ouvindo no carro, e de có. Falei: olha, tá inteligente para memorizar. Luana tá, meu amor, ela é muito inteligente. E vai cantando musiquinha de tudo que é bicho. E eu, nenhuma para Jesus? Aí eu comecei: 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. E olho no retrovisor: Deus é amor. Ele disse: Deus é amor, não. Falei: miserável. Foi na cruz. Cruz, não. Diante de Deus o que eu estou falando aqui. Falei: chegar no hotel eu te pego. Papai, derrenho. Botei 3 palavrinhas. Ele mete o dedo no celular. Esse não. Esse sim. Esse não. Esse sim. Aí eu pago o YouTube Premium, eu baixo, desligo o Wi-Fi e só tem 3 palavrinhas.
Se eu der na mão dele, ele tira. Eu coloco na cabeceira da cama na parte de cima. E chora. Amor, eu falei, amor, isso aqui é guerra. Esse menino é desviado. Ela, como assim desviado? O menino nem cresceu. Eu falei, é filho de Adão. É descendente de Adão, é a natureza caída. Amor, ele tem minha malignidade e a sua. Nós temos que evangelizar nossos filhos. Repito, filho de crente não é neto de Deus. Não é porque nasceu na igreja que vai para o céu. O diabo nasceu no céu e vai ser lançado no lago de fogo, irmão. Filho de crente tem que ser evangelizado. Retorne para o culto com sua família. E deixa eu dizer uma coisa aos pais. Você não é responsável pelos seus filhos se eles desviam. Você é responsável em ensinar. Deus vai te culpar se você não ensinar. Agora, se quiser desviar, vaza. Faça o que quer da sua vida. Seu pai já te ensinou, sua mãe já te ensinou. Não é você, pai, que salva. Não é você, mãe, que salva. Quem salva é Jesus. Sua obrigação é ensinar. Desliga a TV. Decreta um jejum nessa casa. Retorne para o culto com a sua casa. Minha mãe, 6 filhos. Elias, Eliseu, Tiago, Daniel, Felipe e Késia. Todo mundo indo para a igreja, a escadinha. Cipó na mão. Você sabe o que é cipó, né, Raiz? Vara. Atrasava, tome. Na porta da igreja, a filhinha, banheiro. Ah, não tô com vontade. Bebe água e faz agora. No meio do culto, eu dizia, maninha, quer lá fora? Ela fazia, só botava o dedo. Aí eu quero beber água, tome água aí, ó. Eu já te dei água no começo do culto e você não quis. É guerra, irmão. É natureza caída. Eu lembro de eu orando com raiva do meu pai. Pai, me dá dinheiro. Já orou hoje? Não, não dou. Tu pode pensar o que tu quiser, irmão. Pai, me dá uma bicicleta. Tem que ler os salmos todinho nesse mês. Igual o filho, cabeludão, barbudão, pediu um carro pro pai. Pai, quero um carro, o pai disse. Lê a Bíblia toda. Leio. E o cabra leu a Bíblia toda. Mas continuou cabeludão e barbudão. Aí o pai disse, tu leu a Bíblia. Mas tá cabeludo. Ele, Sansão era cabeludo. Jó era barbudo. Aí o pai respondeu, mas andava a pé. Jacó está retornando para o culto porque ele vai levantar altar. Mas antes dele retornar, chegar no culto para levantar altar, ele prepara a família. E o que é que ele disse? Abram mão dos ídolos, abram mão das vestes sujas, abram mão daquilo que te dá ponto de contato com as trevas, porque no culto só ele é lembrado, adorado, glorificado. O que é isso, pastor? Se você quer retornar ao culto, não existe culto sem preparo. Tem muita gente que está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas não cultua. Por quê? Porque não se prepara para o culto. E de que modo eu posso aplicar que a gente não se prepara para o culto? É que a gente, na hora de ir para o culto, está assistindo malhação. Se enche de rede esgoto de televisão e chega na igreja, me enche Jesus. Jesus vai dizer, não tem espaço, você já está transbordando de Globo. Você já está transbordando de ideologia de gênero. Você está transbordando de Big Brother. Jesus, eu quero receber. Que nada, culto não é para receber, é para dar. Só que o que é que você vai dar se você só se encheu de coisa da terra? Por isso que minha vozinha dizia, meu filho, é ceia, jejum.
Ah, mas eu tenho que terminar aquela série. Assiste outro dia, está na hora do culto. Vem cantando a Jesus no meio do caminho. Vem pedindo a Jesus para expulsar os demônios que ficam em cima da igreja, tentando impedir que o nosso culto flua. Vai expulsando os capetas que quer pegar as crianças no culto, ficar atrapalhando. Vem repreendendo demônios no caminho da igreja. Vem usando a sua autoridade em nome de Jesus. Vem preparando o seu coração. Porque assim como o pastor não pode pregar sem preparo, você também não pode cultuar sem preparo. O salmista disse: preparado está meu coração para cultuar, e meus lábios vão transbordar de louvor ao Senhor. Só se transborda do que se encheu. Então se ele transbordou no templo, é porque ele se encheu em casa. Por isso que Jacó diz: tirem os deuses, troquem as vestes, tirem as argolas, que são pendentes, que têm ponto de contato com as trevas, porque nós estamos indo cultuar. E sabe o que aconteceu? Todo mundo entregou. O que Jacó fez? Enterrou em Siquém e viajou para Betel. 50 km à frente de Siquém. Retornaram para o culto. Terceiro lugar. Não, deixa eu falar do culto ainda, tá gostoso. Tá preparado para dar glória? Deus recebeu o culto deles. O que acontece quando Deus recebe o culto? Versículo 9. Se manifestou Deus a Jacó. Quando Deus recebe o nosso culto, irmão, Ele se manifesta em nosso meio. A gente sente a presença dEle. Eu já senti a presença dEle aqui. Já chorei, já adorei em línguas. Alguém concorda com isso também? Quando Ele recebe o culto, Ele se manifesta. Segundo, apareceu Deus outra vez a Jacó e o abençoou. Quem está no culto? Então se prepara, Ele vai te abençoar nessa noite. Versículo 10. E disse-lhe Deus falou. Quem está no culto? Deus vai falar, já está falando com você. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Não se chamarás mais Jacó, mas Israel. Tu está lembrando de alguma coisa? Tá sim. Lá do 32. Uai, mas pastor, Deus não mudou o nome dele no 32? Mudou. É um símbolo de novo nascimento lá no 32. Só que ele voltou às velhas obras lá em Siquém. Aí Deus tem que fazer de novo. Porque ele se esqueceu que tinha um novo nome. E se comportou como quem tinha o velho. Como ele se comportou que tinha o velho, no culto Deus diz assim: rapaz, volta para mim, vou trocar teu nome de novo. Olha a diferença, no 32 é um anjo, aqui é o próprio Deus. No 32 o anjo diz assim: qual o teu nome? No 35 Deus diz: teu nome é Jacó. Não precisa perguntar não, aqui é o Deus Todo-Poderoso em manifestação total. Lá ele fugia de Esaú, aqui ele está fugindo dos vizinhos. Aí Deus diz assim: eu sou o Todo-Poderoso, diferente dos ídolos que vocês enterraram. Ídolos vocês enterram, eu não morro, sou vivo.